Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Psi, o canal onde falamos sobre saúde mental de uma forma acessível, prática e, acima de tudo, importante para o seu bem-estar. Eu sou o Rodrigo Azevedo, psiquiatra, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais relevância. Seria o assédio moral no trabalho, na visão dos patrões e dos empregados. O assédio moral no ambiente de trabalho não é um fenômeno novo, mas tem sido mais discutido e reconhecido nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no mundo. O que vemos hoje em dia é um aumento significativo de casos relatados e, mais importante ainda, uma mudança na maneira como as pessoas e as empresas lidam com esse tipo de violência psicológica. O conceito de assédio moral, embora presente na sociedade há muito tempo, ganhou força nos estudos e na legislação a partir da década de 1980. A palavra assédio já era utilizada para descrever comportamentos indesejados, mas o termo assédio moral foi popularizado pela psicóloga francesa Marie von Huguenot no final dos anos 90. Ela foi uma das pioneiras no estudo dos impactos psicológicos do abuso no ambiente de trabalho, particularmente em relação àqueles que, de forma sistemática, são humilhados, desclassificados ou perseguidos por seus superiores ou colegas de trabalho. Durante muito tempo, o assédio moral foi minimizado e não reconhecido como uma forma de violência. Muitos achavam que esse tipo de abuso era apenas parte do jogo, que as dificuldades no trabalho eram naturais e que os funcionários deveriam apenas engolir as críticas ou a pressão. No entanto, o conceito foi evoluindo e hoje sabemos que o assédio moral é uma violação grave dos direitos humanos e da saúde mental dos indivíduos. Hoje, em todo o mundo, a conscientização sobre o assédio moral no ambiente de trabalho tem aumentado significativamente. Segundo uma pesquisa realizada pela International Labour Organization, a ILO, cerca de 25% dos trabalhadores no mundo afirmam já ter sido vítimas de assédio no trabalho em algum momento de suas carreiras. Esses números são alarmantes, pois mostram que o problema não é isolado, ele está presente em diversas culturas e economias. No Brasil, o conceito é igualmente preocupante. De acordo com pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, realizada em 2018, 22,7% dos trabalhadores brasileiros relataram já terem sido vítimas de assédio moral no ambiente de trabalho. Esse número, que já é elevado, é ainda mais impressionante quando consideramos que muitos casos de assédio moral ainda não são denunciados, seja por medo de represália, seja por desconhecimento de seus direitos. Além disso, outra pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que cerca de 60% das mulheres brasileiras afirmam ter enfrentado algum tipo de violência no ambiente de trabalho, sendo o assédio moral uma das formas mais recorrentes dessa violência. Esses dados demonstram que o assédio moral afeta uma grande parte da população trabalhadora no Brasil e, em especial, mulheres que frequentemente são mais vulneráveis a abusos desse tipo. Esses números são reflexos de um problema real e crescente, que exige atenção e ação por parte das empresas, dos empregados e da sociedade em geral. O assédio moral no trabalho se manifesta de várias formas, muitas vezes sutis, mas que têm um impacto devastador na vida do trabalhador. Pode começar com pequenas piadas de mau gosto, críticas excessivas e, aos poucos, ir se intensificando até chegar a humilhações públicas ou até mesmo abusos psicológicos e emocionais. Por exemplo, imagine um funcionário que é constantemente desqualificado por seu chefe na frente dos colegas, é alvo de piadas cruéis ou tem as suas ideias descartadas sem nenhuma justificativa.
Esse tipo de comportamento é um claro sinal de assédio moral. Ou então, pense em um trabalhador que recebe ordens contraditórias e impossíveis de serem cumpridas, o que gera um constante estado de ansiedade e medo de falhar. O assédio moral, pessoal, muitas vezes começa de forma muito sutil. Como já mencionei, ele pode ser difícil de identificar logo de início, mas os primeiros sinais são cruciais para que possamos agir de maneira preventiva. No início, o assédio pode aparecer sob a forma de comentários desrespeitosos ou críticas frequentes e destrutivas. Isso pode incluir falas como: "Você nunca vai ser bom o suficiente para essa posição", ou "talvez você devesse procurar outro emprego". Esses comentários, disfarçados de brincadeira ou tentando se passar como uma intenção de serem críticas construtivas, começam a afetar a autoestima da pessoa, criando uma sensação de insegurança constante. Outro sinal importante do assédio moral, também em uma fase inicial, é quando as conquistas e esforços dos trabalhadores são ignorados ou desvalorizados. Imagine um colaborador que entrega um projeto bem feito, mas ao invés de receber o reconhecimento, é ignorado ou criticado sem razão. Isso leva a uma sensação de invisibilidade, onde um empregado sente que, por mais que se dedique, seu trabalho nunca é suficiente. Essas situações que falei podem levar à ansiedade, à falta de motivação e à dúvida constante sobre as próprias capacidades. Fisicamente, isso pode se manifestar com insônia, dores musculares e uma sensação constante de cansaço. O trabalhador começa a sentir uma pressão emocional muito forte que afeta seu desempenho no trabalho e em sua vida pessoal. Com o tempo, se o assédio não for interrompido, ele começa a se intensificar. O comportamento abusivo deixa de ser apenas psicológico e começa a afetar ainda mais a vida do trabalhador. Em muitos casos, o assédio se agrava com a imposição de metas irrealistas e a cobrança excessiva. O trabalhador começa a sentir que, por mais que se esforce, nunca será capaz de atender às expectativas. Esse tipo de pressão gera um senso de fracasso contínuo que pode levar a sérios problemas de autoestima. Outro elemento que caracteriza a intensificação do assédio é o isolamento profissional. O empregado começa a ser excluído de reuniões importantes ou de decisões que afetam a sua área de atuação. Esse isolamento social e profissional pode ser devastador para a saúde mental, pois gera um sentimento de marginalização. Em termos psicológicos, isso pode evoluir para uma depressão profunda, transtornos de ansiedade e até mesmo síndrome do pânico. O trabalhador começa a sentir como se não houvesse saída, com dificuldades para lidar com o estresse e os sintomas físicos se intensificam com dores constantes, hipertensão arterial e problemas gastrointestinais, que estão relacionados ao estresse crônico. Em sua forma mais extrema, o assédio moral atinge um nível de violência psicológica que é destrutivo e permanente. Nessa fase, o trabalhador pode estar completamente desestabilizado emocionalmente. A humilhação pública se torna uma ferramenta constante do agressor. O trabalhador é exposto, seja em reuniões ou diante de outros colegas, sendo ridicularizado e desqualificado em frente a todos. Além disso, ameaça de demissão constante ou retaliações tornam-se uma forma de controle psicológico. O impacto físico e psíquico do assédio moral, em sua forma mais grave, é profundo. Os trabalhadores podem desenvolver transtornos mentais graves, como depressão severa, ansiedade generalizada e síndrome de burnout. E até, pessoal, transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Além disso, os danos físicos podem ser severos. Podemos ter doenças cardíacas, hipertensão e, como falei anteriormente, problemas gastrointestinais tornam-se comuns, dado o nível extremo de estresse. Em casos mais graves,
Há relato, inclusive, de suicídio relacionado ao abuso psicológico no ambiente de trabalho. Mas afinal, como identificar o assédio moral? Você já parou para refletir se está sendo vítima de assédio moral? Muitas vezes a vítima de assédio não sabe identificar os sinais iniciais. É fundamental perceber quando as críticas começam a ser mais pessoais do que construtivas, ou quando há um isolamento forçado e uma cobrança excessiva que ultrapasse os limites do razoável. Alguns sinais incluem gritos, humilhações ou ridicularização constante. Pressão também para se atingir metas inalcançáveis sem o devido suporte. Temos ainda ignorar o trabalho e as contribuições do empregado. Temos o isolamento social ou profissional, enfim, por aí vai. Se você perceber que está sendo vítima de assédio, documente tudo. Anote com detalhes os episódios, né? Incluindo data, horário e que foi feito ou dito. E quem estava presente. Isso é essencial caso precise apresentar provas mais tarde. Se você se sentir confortável, tente conversar diretamente com a pessoa que está praticando assédio. Muitas vezes, uma conversa clara e objetiva pode ajudar a resolver a situação. No entanto, se isso não for possível ou se o comportamento persistir, procure comunicar o ocorrido ao seu superior ou ao Departamento de Recursos Humanos da empresa. Muitas empresas têm políticas internas de prevenção e enfrentamento do assédio moral. Também é importante procurar apoio psicológico. O impacto emocional de passar por essas situações pode ser grande, e essa busca pode ajudar a lidar com o estresse, a ansiedade e outras consequências psicológicas do assédio. Se o problema continuar e a empresa não tomar providências, procure o seu sindicato e ainda os centros de referência em saúde do trabalhador de seu município. Essas unidades desempenham um papel fundamental na promoção da saúde no ambiente de trabalho, buscando, reduzir os impactos negativos que o trabalho pode ter sobre a saúde dos trabalhadores. Vocês podem também denunciar o assédio ao Ministério Público do Trabalho, que é responsável por defender os direitos dos trabalhadores e pode intermediar a situação, ajudando a resolver o problema. Agora vamos olhar para a outra perspectiva, a dos patrões e gestores. Muitas vezes, os patrões se veem entre um dilema. Precisam exigir produtividade, mas ao mesmo tempo precisam garantir que isso não se transforme em uma prática de assédio moral. Muitos patrões se preocupam com o entendimento do que seria o assédio moral. Afinal, na busca por manter um ambiente de trabalho mais justo e sem abuso, surge o medo de excessos. Como saber se uma cobrança é apenas parte do processo de gestão e não um sinal de assédio? Ou ainda, como agir sem parecer conivente, mas também sem ser excessivamente punitivo, caso um funcionário alegue que está sendo assediado? Esses são medos reais que muitos líderes enfrentam. Por exemplo, um gestor pode achar que está sendo firme e estimulando o trabalho em equipe, mas não percebe que a forma de liderança dele está criando um ambiente hostil. Ele pode achar que é intenso, mas na verdade é agressivo nas cobranças, critica os empregados de forma repetitiva e não oferece alternativas para os seus colaboradores. O primeiro passo para o patrão evitar essa linha tênue entre uma gestão firme e o assédio moral é entender a intencionalidade por trás de suas ações. Uma cobrança clara e objetiva, feita de maneira respeitosa, não é assédio. No entanto, se a cobrança for feita de forma agressiva, desproporcional e com o intuito de humilhar, aí sim há um problema. Pessoal, a comunicação aberta é essencial. Um bom líder deve saber ouvir seus colaboradores, entender suas necessidades e dificuldades e estabelecer uma comunicação clara sobre as expectativas e resultados desejados. Por exemplo, se um empregado está com dificuldade em atingir metas, o patrão não deve apenas cobrar, mas também oferecer suporte, treinamento e orientação.
É fundamental que o patrão crie políticas claras sobre o que constitui assédio moral dentro da empresa. Essas políticas devem ser discutidas com todos os funcionários e devem deixar claro o comportamento esperado e o que não é aceitável. Além disso, é importante que o patrão ou líder se mostre acessível, de forma que os empregados sintam que têm um espaço seguro para relatar qualquer tipo de abuso. Por exemplo, imagine um gerente que constantemente critica seus subordinados e nunca reconhece o esforço deles. Vai ser muito difícil esse comportamento não descambar para o assédio moral. Uma outra grande dúvida desses líderes ou gestores é, afinal, como prevenir o assédio moral? A melhor maneira de prevenir o assédio moral é agir de maneira proativa. Ofereça treinamento sobre o tema, crie um ambiente respeitoso e permita que seus funcionários saibam que podem contar com você para resolver qualquer problema. Além disso, mantenha sempre a humanização no tratamento com os empregados, criando um espaço onde todos se sintam valorizados. Para encerrar, quero deixar uma reflexão para todos. Pessoal, o ambiente de trabalho deve ser um lugar de respeito, confiança e colaboração. Tanto os empregados quanto os patrões têm a responsabilidade de garantir que isso aconteça. Se você está enfrentando o assédio moral, saiba que você não está sozinho. E se você é patrão ou líder, lembre-se de que a forma como você trata os outros reflete diretamente no sucesso e no bem-estar de sua equipe. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e deixar um comentário sobre sua opinião ou experiência com o tema que acabamos de falar. Aqui no Papo Psi estamos sempre prontos para debater temas que impactam diretamente a nossa saúde mental e qualidade de vida. Obrigado a todos por assistir até o final e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau para vocês.